Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Amadíssimos irmãos e irmãs, bem-vindos aos todos a esta Eucaristia. Todos que quiseres peregrinar até Fátima e estar algum tempo na casa da Mãe para revigorar as vossas forças e colocar nas mãos da Mãe de Deus os vossos problemas, a vossa vida. Bem-vindos a esta celebração, para que se possam juntar a nós no momento de louvor e de escuta da Palavra de Deus. Temos a alegria de celebrar hoje também 2 bodas de prata matrimoniais, de José Fernando e Sandra, e de Manuel e Sílvia. É com alegria que os acolhemos neste dia importante para estes casais e pedimos à Mãe de Deus que continue a abençoar a sua casa e a sua família. Abramos o nosso coração à Palavra de Deus, que sempre nos pede uma atitude nova. Possivelmente, a atitude que hoje nos é pedida a partir da Palavra de Deus é a generosidade, que tantas vezes nós temos dificuldade em viver e em oferecer. Por todas as vezes em que não fomos generosos, peçamos perdão ao Senhor e imploremos a sua misericórdia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, fortaleza dos que esperam em vós, atendei propício as nossas súplicas. E como sem vós nada pode a fraqueza humana, concedei-nos sempre o auxílio da vossa graça, para que as nossas vontades e ações vos sejam agradáveis, no cumprimento fiel dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Queremos dar-vos a conhecer, irmãos, a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedónia.
no meio de grandes tribulações com que foram provadas, distribuíram generosamente e com transbordante alegria, apesar da sua extrema pobreza, os tesouros da sua liberalidade. Sou testemunha de que eles, segundo as suas posses e para além das suas posses, nos pediram espontaneamente e com muita insistência a graça de participarem neste serviço em favor dos cristãos de Jerusalém. Ultrapassando as nossas esperanças, deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, por vontade de Deus. Por isso pedimos a Tito que levasse a bom termo entre vós esta obra de generosidade, como ele a tinha começado. Portanto, já que sobressaís em tudo, na fé, na eloquência, na ciência e em toda a espécie de atenções, e na caridade que vos ensinamos, procurai também sobressair nesta obra de generosidade. Não vos digo como quem manda, mas quero verificar, perante a solicitude dos outros, a sinceridade da vossa caridade. Conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, que era rico, fez-se pobre por vossa causa, para vos enriquecer com a sua pobreza. Palavra do Senhor. Minha alma louva o Senhor, oh minha alma louva o Senhor, oh minha alma louva o Senhor, oh minha alma louva o Senhor. Louva minha alma o Senhor, louvarei o Senhor toda a minha vida, cantarei ao meu Deus enquanto viver. Oh, minha alma louva o Senhor, oh, minha alma louva o Senhor. Feliz o que tem por auxílio o Deus de Jacó, o que põe a sua confiança no Senhor seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e quanto neles existe. Oh, minha alma louva o Senhor, oh, minha alma louva o Senhor.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, digo-vos: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois ele fez nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos. Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem a mesma coisa os publicanos? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não o fazem também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amadíssimos irmãs e irmãos, demos um tempo abrindo o nosso coração à escuta da palavra de Deus que hoje ouvimos e que nos foi proclamada. Comecemos pela primeira leitura, o texto da segunda carta aos Coríntios, um texto bem diferente daquele que ontem ouvíamos. A carta está a chegar ao fim e, neste fim da carta, possivelmente Paulo escreve acerca de um problema importante, que é o da coleta a favor da Igreja de Jerusalém. Parece ter sido de iniciativa dos cristãos da Macedónia iniciarem esta atitude de partilha com os seus irmãos cristãos da comunidade de Jerusalém. E Paulo ajuda-nos a aprofundar hoje o sentido dessa partilha, que vai muito além daquilo que materialmente se possa partilhar. Duas coisas nessa partilha que me chamam a atenção. É a partilha de uma comunidade cristã de origem pagã com uma comunidade cristã de origem judaica. Era alguma coisa, de certa maneira, pouco esperada, quer da parte dos pagãos, que muitas vezes tinham sido alvo de críticas por parte dos cristãos vindos do judaísmo, quer por parte dos judeus, que se tinham feito cristãos ou que seguiam o caminho do Senhor, ainda muito na sua atitude de serem superiores aos demais, porque eram o povo da primeira aliança. Então, a primeira nota desta partilha, desta coleta, é a comunhão de igrejas diferentes. A igreja, espalhada por toda a terra, tem diferenças culturais, de forma de viver e de estar, de compreensão das coisas, ontem como hoje. E a coleta, a partilha daqueles bens para uma comunidade que estava depauperada. Aliás, a subida de Jerusalém, primeiro de Silas, mas depois também de Paulo e do próprio Barnabé, talvez tenham sido sempre com esta orientação de partilhar com uma comunidade mais pobre. Mas o que eu ia dizer é que a coleta, a partilha, vai no sentido de estabelecer a comunhão entre o diferente. Eu acho isto muito bonito.
perceber a nossa partilha uns com os outros como aproximação, como caminho para a fraternidade, como acolhimento de diferentes sensibilidades, mas que partilham as suas necessidades materiais e partilham, podemos nós acrescentar, a mesa do Senhor na Eucaristia. Esta era a primeira nota do valor desta coleta. É uma experiência e aponta para a comunhão de pessoas diferentes. Como era bom que essa atitude de partilha continuasse na Igreja de hoje. Também ela enriquecida por tantos dons e por formas diferentes de viver o Evangelho, mas sempre vivendo o mesmo Evangelho. A segunda nota, São Paulo insiste na palavra da generosidade, recordando que Jesus Cristo, Ele que foi generoso conosco ao ponto de dar a sua vida por nós. Não interessa o montante daquilo que se dá. Não interessa o dar nesta coleta, interessa o dar-se. Este reflexivo que a gente coloca a seguir ao verbo é muito importante. Não só o dar, dar-se. Dar com o coração, dar com o sentido de fraternidade, dar por amor, à maneira daquele que se fez pobre para nos enriquecer com o seu amor. Então nós compreendemos que talvez mesmo as práticas que continuam a ser necessárias na Igreja, de busca de fundos para tantas coisas na nossa vida cotidiana, nas nossas igrejas, nas nossas paróquias, na Igreja Universal, na Igreja Missionária, continuamos a ter necessidade da partilha de bens. Mas continuamos a ter necessidade de perceber que temos que nos dar antes de dar. Que temos que ser generosos e imitar Jesus, que não se importou de ficar pobre na sua humilhação sobre a cruz, para enriquecer a muitos com os seus dons. É uma lição extraordinária. O cristão não é aquele que abre o bolso para tirar uma nota. O cristão é aquele que abre o coração para servir os irmãos. Isto em relação à primeira leitura. Passamos agora a uma pequena reflexão sobre o texto do Evangelho, que conclui as antíteses que ao longo destes dias temos visto entre o ensinamento antigo e o ensinamento de Jesus. Mas o texto de hoje do Evangelho termina com uma frase que deve ser muito bem entendida. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. É uma frase ao mesmo tempo conhecida e estranha. Deus não se pode classificar com esse verbo perfeito ou com esse adjetivo, como perfeito. A perfeição de Deus ultrapassa a linguagem e, portanto, mesmo a palavra perfeito para Deus é e será sempre inadequada diante da sua grandeza. Para um pagão, no contexto dos deuses que eram comuns no paganismo, era possível encontrar um Deus perfeito e um Deus imperfeito. Para o homem vindo da primeira aliança, não há Deus perfeito. Ele é, acima de tudo. E também, e por oposição a isto, o judeu conhecia a palavra perfeito, aplicada àquele que cumpria as regras. Quem era o homem perfeito era a grande vontade dos fariseus, aqueles que cumpriam milimetricamente aquilo que estava disposto na lei. A perfeição consistia numa atitude externa de realizar coisas
segundo a lei, e de as cumprir nos seus mínimos pormenores. O que é que o Senhor nos querá dizer quando nos diz sede perfeitos? Eu penso que nos quer dizer duas coisas. Temos que nos aperfeiçoar. Temos que caminhar na senda da perfeição. Somos imperfeitos. Temos que caminhar na senda da perfeição. Segundo, a perfeição que o Evangelho nos coloca não é a perfeição do cumprimento de coisas, nem sequer a perfeição de ir à missa todos os domingos, nem sequer essa. A perfeição que o Evangelho nos aponta é a perfeição de quem se dá totalmente e olha com o mesmo amor a toda a gente, justos e injustos, maus e bons, sobre os quais o Senhor faz brilhar o seu sol sem nenhuma distinção. Não compreenderemos a perfeição senão através da palavra amor. É por isso que no paralelo deste texto evangélico, na escrita de São Lucas, se diz uma outra coisa. Sede misericordiosos, como o vosso Pai Celeste é misericordioso. Qual é a perfeição que somos chamados a ter? É a perfeição do amor. A perfeição da misericórdia. A perfeição de quem tem coração para os outros. A perfeição de quem acolhe os outros, independentemente do que eles são ou do que eles nos fizeram. Sabemos quanto isto nos custa e às vezes é difícil viver. Somos chamados a ser perfeitos. Est tote perfecti. Se calhar somos mesmo chamados a ser perfeitos. Mas a perfeição não é cumprir coisas, mesmo espirituais ou devoção. A perfeição é amar numa entrega total, absoluta, sem limites, num olhar de amor continuado e numa misericórdia que se manifesta em obras, em atitudes. É essa a perfeição que somos chamados a viver. Peçamos ao Senhor a graça. Para mim foi, na oração da manhã de hoje, foi sempre a interrogação: o que é que isto quer dizer para mim? Ser perfeitos. O que é que isto me quer dizer? Qual é o desafio que isto me lança? É claro que é o do amor absoluto, feito serviço, feito perdão, feito acolhimento. Caros Manuel e Sílvia, e caros José e Sandra, ocorrendo hoje o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo dos vossos corações. As alianças. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Trocam as alianças.
O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Irmãs e irmãos, o amor cristão não tem limites, por ser fruto do amor que Deus nos tem. Peçamos ao Pai que nos ensina a amar como Ele, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Para que a Igreja de Roma, que presida a caridade, dê testemunho de que a lei dos cristãos é o amor, que vai até rezar por aqueles que os perseguem, oremos. Ouve-nos, Senhor. Para que os fiéis privados da liberdade e perseguidos respeitem e amem os inimigos da fé, manifestando assim que são filhos do Pai que está nos céus, oremos. Ouve-nos, Senhor. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Ouve-nos, Senhor. Para que os chefes das nações que são perversos possam converter-se, voltar ao bom caminho, pois Deus não quer a morte do pecador, oremos. Ouve-nos, Senhor. Para que os pregadores anunciem a verdade e denunciem a falsidade dos poderosos, que oprimem os pobres e os mais fracos, oremos. Ouve-nos, Senhor. Para que os membros da Assembleia aqui reunida sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celeste e não se limitem a amar só aqueles que os amam, oremos. Ouve-nos, Senhor. Senhor, que fazeis nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos, levai-nos a amar os inimigos e a orar por aqueles que nos perseguem. Por Cristo nosso Senhor.
oramos para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, fortaleza dos que esperam em vós, atendei propício as nossas súplicas, e como sem vós nada pode a fraqueza humana, concedei-nos sempre o auxílio da vossa graça, para que as nossas vontades e ações vos sejam agradáveis no cumprimento fiel dos vossos mandamentos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dás graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nele quisestes instaurar todas as coisas, e a todos destes a graça de participar da sua plenitude. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio, e pelo sangue derramado na cruz, deu a paz a todo o universo. Por isso foi exaltado sobre todas as criaturas, e tornou-se para todos os que lhe obedecem, fonte de salvação eterna. Por ele, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo a outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão. Dando graças, os bendisse, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja. Vede nela a vítima que nos reconciliou convosco. E fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, e cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra. Com o vosso servo, o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignaste reunir na vossa presença. E reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Queira em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação. Enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que entreis em minha morada, mas dê uma palavra e serei salvo.
como eu vos amei. Dou-vos um mandamento novo, dou-vos um mandamento novo, diz o Senhor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Não há maior prova de amor do que dar a vida pelos amigos. Dou-vos um mandamento novo, dou-vos um mandamento novo, diz o Senhor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos Oremos. Fazei, Senhor, que a Sagrada Comunhão nos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realize sempre a unidade na vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Fazemos agora a nossa oração jubilar de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria,
Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. Imaculado coração, pecadores, o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro. Ó Virgem do Rosário de Fátima, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless religious objects. Bendico ora gli oggetti religiosi. Ora bendico los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e servas, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amadíssimos irmãos e irmãs, muito obrigado por nos terem acompanhado nesta celebração. Àqueles que nas suas casas, particularmente os doentes e os idosos, estiveram conosco, mais uma vez renovamos a nossa saudação amiga e próxima. E vamos também levar no coração esta palavra generosidade, desse amor que aprendemos de Jesus, generoso até ao fim, sem limites, porque é sem limites que devemos amar. Invocamos agora a bênção do Senhor sobre todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.